Olá, amigos, uma boa tarde para todos. Como vocês vão? Tudo certo por aí? Olha, aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês relacionado ao mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu faço análise de escanteio nos jogos que eu gosto de fazer. Eu acompanho alguns times e algumas ligas, principalmente as ligas da Inglaterra, e faço apostas na minha banca. Então, se você quiser acompanhar e entender o meu trabalho como funciona, eu te convido para que você possa fazer a inscrição no canal e acessar o meu Telegram e o meu Instagram, que eu mando conteúdos exclusivos tanto no Instagram, tanto no Telegram, beleza? E hoje, no dia 13, eu trago aí esses 4 jogos para que vocês possam acompanhar e entender o que eu vou fazer em cada jogo. E vocês fiquem à vontade, se vocês vão só ver o vídeo para aprender, para acompanhar, também para fazer as apostas que eu vou fazer, beleza? E só para recapitular aí, no dia 12 tivemos aí um green aí no Portsmouth, tivemos um green também no Doncaster. O Race 5 do Leeds não deu para a gente entrar, mas o Leeds também fez o Race. E tomamos aí um head no Sheffield e também na duplinha, beleza? Mas ficamos positivos novamente aí no nosso canal, tá? O importante é usar sempre a gestão da banca e não apostar todo o seu capital em somente um jogo. Divida o seu capital em jogos para que você não quebre a sua banca ou o seu dinheiro, tá? Então vá com calma, acompanha o trabalho para você entender como eu faço as apostas, tá? Então só para deixar esse nosso papo aí claro, eu vou explicar agora o que eu vou fazer em cada jogo. Ah, e também, só para que eu não possa esquecer, eu vou deixar aí uma ODD aí 5 ponto, não lembro agora, mas eu vou deixar aí, tá? Uma ODD 5 ponto alguma coisa aí no meu Instagram. Beleza? Então faz o acesso lá, tá aí na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar os bilhetinhos lá no meu Instagram, valeu? Então vamos lá. Eu vou explicar aí o que eu vou fazer em cada jogo. Primeiro, o jogo vai ser às 10 horas da manhã. Eu gosto de apostar sábado e domingo de manhã cedo os melhores jogos para que eu possa ficar livre durante o dia. É uma opção minha. E eu encerro as minhas apostas. Ficando negativo ou positivo, eu não fico tentando recuperar o head ou tentar recuperar alguma coisa durante o dia. Eu faço o meu planejamento e paro de apostar. É uma dica que eu dou para vocês aí, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar no primeiro jogo aí, como vocês podem ver, no Wolves versus Tottenham. Esse jogo vai começar às 10 horas, é a Premier League da Inglaterra. E o Tottenham ele está somente a 5 pontos do Wolves, que é o primeiro time acima da zona do rebaixamento. O Tottenham ele vai jogar fora de casa no próximo jogo contra o Frankfurt na Europa League. E isso é muito bom para a gente, eu vou explicar o porquê. Ele vai ainda precisar viajar e o jogo da ida foi 2-2. Então talvez o time do Tottenham vá misto ou reserva contra o Wolverhampton, tá? E isso vai abrir espaço para o Wolves buscar o resultado e buscar os escanteios. O Tottenham ele possui uma média aí de 5,6 escanteios cobrados fora de casa e é um dos times melhores para se apostar nos escanteios na Premier League. É um dos times que tem uma média maior junto com o City e o Arsenal, tá? O Wolves, por outro lado, ele em casa é quando ele vai para cima dos seus adversários, mas devido à fragilidade dele, também concede muitos escanteios. Então, quando o Wolves ele joga em casa, ele tende a ter jogos mais abertos. Quando ele joga fora de casa, ele vai um pouco mais fechadinho, mas quando ele joga em casa, ele tenta mostrar serviço para a torcida. E a média dele é de 6,2 escanteios concedidos. E juntando a média dos dois times é 10, cravadinho, tá? O que eu vou fazer aqui nesse jogo? Eu vou esperar a linha descer, como vocês, se alguém já tem me acompanhado aí no canal, já deve entender a linha do mais 8. Aqui a linha está muito alta, não entendi porque botaram 11, deve ser por causa do Tottenham, mas o Tottenham deve ir meio diferente aí. Eu vou esperar essa linha descer para 8. Quando essa linha descer para 8, eu vou fazer uma aposta aí a 1,90. Mas quem sair atrás aqui no resultado vai buscar o empate. Só que eu vou esperar aí entender como é que vai ser o time do Tottenham. Se eu ver que o time do Tottenham vai com o time titular ou vai com os principais jogadores, eu vou ficar confiante de fazer essa aposta aqui. Mas, por outro lado, se o Tottenham for com reserva ou se ele
Se o Heung-min Son não jogar, eu já vou abortar essa aposta aqui, tá? O risco dessa aposta é, como eu falei, é o Tottenham ir misto e também é o Tottenham abrir o placar logo no início e o Wolves não ter força o suficiente para marcar os escanteios devido à fragilidade. Porém, como o Tottenham deve poupar, o Wolves deve conseguir um pouquinho a mais de pressão durante o jogo. Então, essa aposta aqui tem maior chance de bater se o Wolves abrir o placar e o Tottenham ir com os principais jogadores. Aí sim essa aposta vai ser ótima, tá? Mas de tudo que eu falei, esses aí são os riscos de você fazer aposta nesse jogo no mercado de escanteio, beleza? Indo para a Série A da Itália, eu vou fazer uma aposta aí na Fiorentina versus Parma. Esse jogo vai começar às 10 horas da manhã. E o que vai acontecer aqui nesse jogo? A Fiorentina, ela vai jogar na quinta-feira um jogo da Conference League que empatou em 2-2 e vai decidir em casa. Esse que é o problema para a Fiorentina. Talvez a Fiorentina poupe os jogadores e tire o pé nesse jogo. Mesmo se os jogadores forem poupados, eles vão tirar o pé nesse jogo. A Fiorentina ela tem uma necessidade de vitória também, pois ela entra na classificação das ligas europeias se ela ganhar esse jogo. Mas, por outro lado, se ela passar de fase e conseguir ganhar aí a Conference League, ela está garantida na próxima temporada nas ligas europeias. Então ela está aí, digamos assim, o que vai fazer, né? Se vai ganhar, se vai poupar para ganhar a Conference League ou se vai querer ir para cima do Parma. Então eles ficam aí, né, estão nesse impasse, tá? A média cedida de escanteios da Fiorentina é 4. Eu estou passando esse dado para vocês entenderem o que eu vou fazer na aposta. Já o Parma, ele só está a 3 pontos do Empoli, que é o primeiro da zona do rebaixamento. E o Parma ele precisa muito vencer essa partida desesperadamente, porque ele está pressionado para ganhar o jogo. É como eu falei e falo, times que estão pressionados aí, estão fugindo da zona do rebaixamento, eles têm uma tendência a fazer mais escanteios, tá? E o Parma, o legal do Parma é que ele está invicto a 4 jogos. O Parma marca mais escanteios fora de casa do que o mandante. Olha que interessante, né? Nem todos os times se comportam da mesma forma. Por que o Parma ele faz mais escanteios quando ele joga fora de casa? Porque ele toma muito gol e os times dão espaço para o Parma atacar e o Parma não empata o jogo e faz escanteio. É exatamente essa mecânica dos times que estão pressionados, tá? Em muitos casos o Parma ele consegue até fazer o empate. Você pode ver aí, ó, a última bolinha do Parma é a derrota. Os outros todos são empates. É porque ele realmente tem conseguido empatar ou tem conseguido fazer uma pressãozinha aí, porque ele está realmente ameaçado pela zona do rebaixamento. E dos últimos 7 jogos do Parma, somente em uma ocasião ele não fez 4 escanteios. Então, eu vou fazer uma aposta aqui no Parma, mais de 3,5 escanteios, pagando 1,83. Eu vou confiar no Parma para que ele faça os 4 escanteios no jogo. Qual é o risco, Rafael, dessa aposta? Nos 2 últimos confrontos diretos, entre a Fiorentina em casa e o Parma fora, o Parma só fez 3 escanteios. Se o Parma abrir o placar e furar a bola, também ele não vai conseguir marcar 4 escanteios. Porém, nos últimos 9 jogos, o Parma ele só marcou uma única vez no primeiro tempo e nem ganhou, que foi contra o Milan. Ele teve um empate no primeiro tempo. Então, assim, para o Parma ganhar o primeiro tempo ou marcar gol no primeiro tempo, está muito difícil. Porém, com todo esse contexto, com o confronto direto, que o Parma não conseguiu fazer 4 escanteios em cima da Fiorentina, eu deixo aqui que o risco é médio. Tá? Mas como cada jogo é um contexto, entendendo que a Fiorentina vai jogar um jogo importantíssimo, eu estou confiante que o Parma faz aí 4 escanteios nesse jogo, beleza? Então, é isso que eu vou fazer nessa aposta. Eu já entrei nessa aposta. Parma mais de 3,5 escanteios pré-live pagando 1,83. Valeu.
Indo para a Superliga da Turquia, eu acho que é a primeira vez que eu mando aqui no canal uma aposta da Superliga da Turquia, porque tem alguns times que eu gosto de acompanhar lá e consegui identificar uma oportunidade para a gente pegar ao vivo no jogo do Kayserispor versus o Kazimpa. O que vai acontecer aqui nesse jogo, tá? A Superliga da Turquia é a principal liga da Turquia, esse jogo vai começar às 10 horas. O Kayserispor, ele está precisando muito da vitória, pois ele está a 2 pontos aí do primeiro colocado da zona do rebaixamento. E o Kayserispor, ele tem média aí de 6,4 escanteios marcados e no HT é 3, é alto o Kayserispor para marcar escanteio. E já o Kazimpa, ele está no meio da tabela, mas ele está a 7 pontos acima do primeiro do rebaixamento. Então o Kazimpa, assim, ele não está desesperado, mas ele está aí com o alerta ligado. A média de escanteio concedido do Kazimpa é 5,5 e de 5,5 escanteios por jogo, beleza? Então ele concede quase 6 escanteios por jogo e o Kayserispor por 6,4 de escanteios marcados em casa. O que eu vou fazer aqui nessa aposta? Eu vou mostrar aí para vocês o que eu vou fazer. A depender do contexto, se o Kayserispor somente sair atrás do resultado, tá? Eu vou fazer aqui, ó, Kayserispor primeiro a marcar 5 escanteios ou 7 escanteios, mas só se ele tiver atrás do resultado. Então eu vou esperar o jogo começar. Se ele abrir o placar, eu não vou fazer nada, mas se ele tomar um gol no primeiro tempo, eu já vou apertar o botão lá no primeiro a marcar, beleza? Porque eu consegui identificar uma tendência do Kayserispor sempre ir atrás quando ele toma o primeiro gol, tá? Mas é só quando ele toma o primeiro gol, beleza? Aqui o risco é a ODD ficar muito baixa e a gente não conseguir entrar. E se ele sair atrás do resultado, a probabilidade dele fazer o race é muito alta. Então eu considero esse risco aqui baixo, visto que a gente só vai entrar se ele estiver atrás do resultado. Então se ele não tiver, não tem nem para que a gente entrar aí nessa aposta, beleza? Mas é uma oportunidade que a gente pode conseguir, tá? Indo para o próximo jogo, eu vou fazer aí um jogo no final da EFL Trophy, que é o Birmingham versus Peterborough. Eu vou explicar o que é essa Copa, tá? Peterborough versus Birmingham, tá? Aqui vai ser o estádio neutro. Esse jogo aqui é uma final, é uma competição que reúne 48 clubes e todos os clubes são da League One, que é da terceira divisão, da League 2, que é da quarta divisão, e o Sub-21 da Premier League e da Championship, que é a segunda divisão. Então são aí 4 divisões, só que das 2 primeiras é só o Sub-21. Beleza? Então é um campeonato aí bem interessante. Um campeonato não, uma Copa, né? E hoje, no domingo, no dia 13, é a final do jogo, é a final da Copa. E o Birmingham, ele é extremo favorito para ganhar esse caneco, porque ele é o líder isolado da League 2 com incríveis 95 pontos. Poxa, é muito ponto em 41 jogos, é muito ponto. É um time muito ofensivo com média de 60 ataques perigosos por jogo e uma boa pontaria com média 6 chutes à baliza. Para um time de quarta divisão da Inglaterra, chutar 6 vezes todo jogo é muita coisa. Lembrando que a quarta divisão da Inglaterra não é como se fosse uma quarta divisão aqui no Brasil, né? Lá movimenta muito dinheiro, então as equipes tendem a ser de mais qualidade. A média de escanteios do Birmingham é de 7,1 escanteios marcados em casa e no HT é 3,1, beleza? E do Peterborough, ele também é um time da League 2, então dá para a gente poder fazer um comparativo aqui das equipes, porém uma equipe muito inferior ao Birmingham. O Birmingham ele já foi time de Premier League. Ele está em 16º colocado, o Peterborough, e apenas 6 pontos acima do primeiro time da zona do rebaixamento. A média de escanteios cobrados do Peterborough é baixíssima, apenas 3,9, só que a de concedidos é 5,6. Né? Ele concede muito escanteio e faz pouco escanteio. É a segunda defesa mais vazada do campeonato, tá? Da League 2.
ele teve incríveis 72 gols tomados. Olha só quantos gols esse time toma em 41 jogos. É quase aí uma média aí, mais de um gol e meio por jogo, né? E o que que eu vou fazer aqui nessa aposta nesse jogo? Olha, eu pretendo pegar aí o Race 5 do Birmingham e a depender aqui ó, 1,44. Quem já pegou comigo apostas aí com essa ODD de pré-live, já conseguiu pegar ao vivo o ODD de 1,80, 1,90 comigo no sábado aí, o Portsmouth e o Doncaster. Eles começaram quase aí com essa ODD aí, dá para pegar. Só que se esse jogo tiver muito corrido mesmo, eu vou pegar aí também o Race 7 do Birmingham, beleza? Só que se ele abrir o placar, eu vou fazer uma aposta aqui no Race 5, porque o Birmingham ele tem uma característica de sufocar os adversários, mesmo ganhando o HT. Então esse é o risco aí, é um risco muito baixo. Então eu considero essa aí a melhor aposta do dia, beleza? E no último jogo eu vou lá para a Premier League, vou fazer uma aposta aí no Wolves versus... Wolves não, perdão, Wolves já falei já. É o Newcastle versus o Manchester United. Esse jogo vai começar somente 12h30. E o que, que vai acontecer aqui nesse jogo? Aqui nesse jogo o Newcastle ele precisa muito da vitória, pois ele está em sexto lugar. Se ele quiser sonhar com uma vaga aí na Champions League, ele precisa terminar em quinto lugar na Liga da Premier League. Já o Manchester United, no próximo dia 17, ele vai enfrentar o Lyon na volta da Liga Europa, onde a ida empatou em 2-2. Né? A gente até teve um green aí nesse jogo. Quem teve um green nesse jogo aí? Deixa aí nos comentários aí. Valeu? E o Manchester United, ele pode poupar os jogadores aqui nesse jogo, tá? A média de escanteios marcados do Manchester United é de 5 e de 5,4 concedidos. A média total aí dessas duas equipes é de 10,1 escanteios de média por jogo, tá? O que, que eu vou fazer aqui nesse jogo? Eu vou esperar a linha descer para o mais 8, beleza? É uma linha de segurança, nem sempre a gente consegue pegar, e quando a gente pega, a gente tem reembolso ou green. É muito raro a gente ter um head. Eu acho que a gente só teve um head aqui no canal nessa linha de mais 8, né? Que o jogo terminou com 5, que foi justamente o jogo do Bodo. E as outras apostas na linha mais 8 deram reembolso ou green. Então o mais 8 é sempre uma linha de segurança, beleza? A depender da escalação e da pressão do jogo, eu vou abortar essa aposta, justamente porque esse é o risco, tá? O Newcastle ele fazer o gol muito cedo e o Manchester não ter o time titular em campo. E aí eu vou verificar a escalação no dia, e aí se a escalação tiver completa, se tiver beleza, todos os jogadores lá, aí sim eu vou fazer a minha aposta a depender da pressão do jogo. Caso contrário, eu vou suspender a aposta. Então eu considero aqui essa aposta de alto risco a depender do contexto, beleza? Então se você gostou aí das minhas análises, se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, qualquer coisa que você queira me falar, deixa aí nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Telegram, no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo que me mandou mensagem, sempre falo com todo mundo na medida do possível. Eu só não respondo mensagem e comentário depois das 10 horas da noite, mas até lá pode contar comigo, beleza? Um grande abraço para vocês, meus amigos, e vamos para cima. Um ótimo domingo para todos. Fui!